Engenhão, onde acabou agora há pouco também, Botafogo 3, Vasco 1. Flávio Minick, conta tudo pra gente, como é que foi esse jogo aí, né? Muitos xingamentos, né, entre jogadores, né? Muito diz que me diz. Conta tudo aí, Minick. Olá, Benja, boa noite pra você, boa noite a todos. Olha, o Botafogo quebrou um jejum aqui de 4 anos, hein? Desde 2013 o Botafogo não conseguia vencer o Vasco e hoje, portanto, esse tabu foi quebrado. Logo no começo do jogo, o Botafogo já começou melhor, já foi logo para o ataque e aos 4 minutos de partida, o Bruno Silva deu um cruzamento perfeito pro Roger de cabeça abrir o placar aqui no estádio Newton Santos. Era o caminho para uma vitória tranquila do Botafogo que chegou a abrir 3-0. O Roger, autor do primeiro gol, foi um dos destaques da equipe. O Botafogo mandou no jogo no primeiro tempo, mesmo com a vantagem, continuou em cima. O Vasco criando poucas oportunidades, com o Nenê jogando aberto pela esquerda, mas aparecendo pouco no jogo. Luiz Fabiano sendo pouco acionado. Aí no finalzinho do primeiro tempo, já nos acréscimos, o Vitor Luiz acertou uma bomba, a cobrança de falta em 2 toques. A bola foi rolada para o lateral esquerdo do Botafogo, que encheu o pé, fez um golaço. E aí o Botafogo foi para o intervalo com a vantagem de 2-0. Talvez tenha sido um exagero essa vantagem no primeiro tempo, porque o jogo até que foi equilibrado, com o Vasco com muita posse de bola. Veio o segundo tempo, o Vasco tentando pressionar, mas o Botafogo chegou ao terceiro, mais uma vez com o Roger. Esse terceiro gol do Botafogo foi ainda mais bonito do Roger. A bola foi tirada na área, cortada mal pelo zagueiro Breno. O Roger pegou de primeira, fez Botafogo 3-0. Quarto gol do Roger nas últimas 4 partidas. O Roger tem 4 gols no Campeonato Brasileiro, os 4 gols nos últimos jogos. E aí, no final do jogo, já na reta final, o Nenê fez uma boa jogada, tocou para o Luiz Fabiano, que conseguiu ganhar da marcação do Igor Rabelo e tocar para o Caio Monteiro, já com tranquilidade, praticamente gol vazio. Fez o gol de honra do Vasco, já era tarde para uma reação e o placar ficou nisso. Botafogo 3, Vasco 1. Botafogo, portanto, quebra um jejum de 4 anos sem vencer o Vasco. Com essa vitória, a segunda seguida do Botafogo no Brasileiro, o time entra na zona de classificação para a Libertadores. O Botafogo chega à 5ª posição, sobe 2 posições na tabela, chega à 5ª com esse resultado. Já o Vasco desce a escada, desce 3 posições. O Vasco, que era o 6º colocado, sai da zona de classificação para a Libertadores e chega, portanto, à 9ª posição. O Vasco, que ainda não conseguiu nenhum pontinho jogando como visitante. O Vasco não consegue pontuar jogando fora de casa. Os 12 pontos na tabela foram conquistados em São Januário e o time continua tendo, portanto, muitas dificuldades quando atua fora de casa, quando atua fora de São Januário. Um dos destaques do jogo, portanto, o Roger, que fez 2 gols. O Roger tem, portanto, 4 e vive uma ótima fase, já que marcou 4 gols nas últimas 4 partidas. O jogo acabou ainda agora, os jogadores vão para o vestiário, a gente já está posicionado aqui na zona mista. Daqui a pouquinho, ainda ao vivo, aqui na Última Palavra, a gente pega os jogadores do Vasco, os jogadores do Botafogo, passando por aqui onde estou posicionado, e eu trago a palavra deles para vocês. Benja. Vinick, e você tá sequinho, né? Tá só no coberto, né, Flávio Vinick? Escola Pascoal. Pascoal ensina todo mundo aí. Não pega chuva, não. O Vinick tá sequinho, o Vinick volta daqui a pouco, então, com os jogadores do Botafogo e do Vasco. O Paulo Vinícius Coelho, o PVC, foi falta ali? Os jogadores do Botafogo pediram falta no gol do Vasco, foi? Eu achei que não foi. Eu achei que foi um tranco normal na bola e o Luiz Fabiano ganhou no corpo e fez um passe para sair o gol. Agora, o Botafogo é muito ajustado em casa, né? E a diferença antes da rodada começar, o Botafogo tinha 1 ponto a menos que o Vasco, mas o Vasco tinha 2 jogos a mais em casa do que o Botafogo. O Vasco era o time que mais tinha jogado como mandante e o Botafogo que tinha mais jogado como visitante. É a diferença, ó. Olha lá, foi faltazinho? Olha, 3-0, não. 1-0. 0-0, o juiz ia dar falta. Então foi falta. Então foi falta. Então pelozinho foi falta. Não, meu amigo, é assim, eu daria falta. Mas infelizmente a arbitragem é assim, né? Tá Então, 3-0 não é falta. Então pro Zinho foi, pro PVC não. O Facincani foi falta? Pra mim falta porque ele usa o braço pra dar
a deslocada em cima do jogador, não é só com o ombro preso. Os ombro dois preso, vão com o braço. Né? Os o dois vão com o braço. Mas o Luiz também. Mas, ó como ele projeta o braço pra deslocar o zagueiro, ó. 2-1 que foi falta. Ô, Pascoal, foi Isso aí falta? pra mim não é nada. É encontrão na área, braço com braço, e o zagueiro viu que o braço do Fabiano bateu nele, se esparramou na área. É um baita problema dele, ele se esparramou. Ele achou de cair. E é um baita problema dele. O ombro a ombro é uma coisa. Ele vai com o cotovelo deslocar, é outra. Mas vê o braço do jogador do Botafogo, também tem braço do jogador do Botafogo, que tenta tomar a frente do Fabiano. Não consegue. Eu vejo só o braço do Luiz. Ali, ó, pau a pau, foi nada. Do Luiz, Olha lá, ó. O jogador do Botafogo vai pra protegê-lo e o Luiz desloca. Ele vai pra tomar a frente. Ele vai pra tomar a frente, não consegue. Ele não desloca o Luiz. Olha ele o vai braço só com o pra braço. colocar o braço. Ó, o braço com o braço, ó. Braço com braço. Não. Alguém quer mudar a opinião? Não, eu não mudo. O Pascoal te pelo contrário. convenceu, Facincani? Claro que não. Não? Facincani, o Pascoal, o Facincani te É convenceu? óbvio que não. Braço com braço não é falta dentro da grande área. Pô, os caras foram pra dividir a bola. Ô, Zinho, por que o Vasco teve uma Você campanha... tem que desempatar, pô. Eu não, a produção não quer que eu Tem o vote. PVC então também. tá. Não, o PVC já votou, o PVC falou que não Não foi. foi nada. Foi falta. Ali, ó, Agora, braço você viu o com Botafogo? braço, ó. Ali, ó. Também ele desloca. Olha lá, ó. Agora você viu o Botafogo acertadinho, né? Ó, ali, o que é isso aí? Não, não. Mas o time Ele não tá pedindo o cara pra namorar. Ombro a ombro, Ele tá ali ele braço dá. com braço. Tá de Sim, brincadeira mas só comigo. que ele Mas se for pedir pra namorar assim, tá louco. Tá brincadeira. Vai dar pô. lei, Maria. Como ele empurra. Olha aqui. Ó, ele projeta o cotovelo, inclusive, em cima. Ô, Zinho, Tava 3x0 o jogo. ô, Zinho, não vai mudar em nada. Ô, não Zinho, vai mudar nada. por Quem que perguntou- o Vasco não consegue ganhar fora de casa, cara? E assim, esse jogo, né, o Vasco até tendo chance, tendo oportunidades e não consegue concretizar em gol. O Botafogo, como o PVC falou, é bem ajustadinho. O Botafogo joga no seu limite, né? O Jair monta a equipe dele com aquilo que ele tem, aí aquele time organizadinho e vai na boa, né? Faz os seus gols, se defende muito bem, sabe também jogar explorando o mando de campo, e o Vasco está com essa dificuldade. E vai ter gente dizendo que foi falha do Martin Silva nessa bola aí. Já escutamos uma raquetada aí, né? com o... Não foi falha. Não. Aonde foi falta? Não foi. Não, falha. foi falha, Foi não falha dá, coisa ó. nenhuma. Vai Canhão. ter Vascaíno vai Martin chorar Silva- daqui a pouco. Martin Silva É igual o gol do Edilson. O Martin Silva é um goleiraço. Agora, quem tá numa fase espetacular em PVC é o Roger, né? O Roger tá, mas o que eu acho impressionante do Botafogo, o Camilo voltou da lesão, o Montilho voltou de lesão. Não voltaram pro time ainda. Por quê? O time tá acertado, o João Paulo tá jogando bem. E o João Paulo tá jogando bem. Jogando muito bem. Mas é aí, o PVC, desculpa, é aí que o treinador ganhou ele. Claro, né? o time- Que é sacanagem você tirar um cara que tá Aquela jogando bem. coerência que a gente no falou no começo, início. O cara não tá bem fisicamente, ainda não tá totalmente com o ritmo de novo. E para um clássico, para um jogo pesado como esse, ele mantém aquilo que tá dando certo. Ele ganhou um jogo fora de casa, vai jogar agora em casa. O clássico, ele joga com aquele time que já tá ajustado. É a coerência. Às vezes falta um pouquinho de brilho, mas o time tá arrumado. E nesse momento o Botafogo é o melhor time do Rio. A semana inteira falou se o Vasco é o melhor do Rio, é o melhor do Rio. O Botafogo é o time mais acertado do que o Vasco, muito mais organizado O que o Montilho Vasco, jogou hoje. sem tanto brilho. Viu? Sem tanto Montilho brilho. jogou. Começou jogando. Não, ele entrou no lugar do Lindoso. no isso. segundo Ele jogou até agora 5 partidas, 90 minutos. É o 15º jogo dele no ano, dos 35 que o Botafogo fez. Ele jogou 15, 5 ele jogou os 90 minutos. O Montilho entrou no jogo passado também. Mas ele tá, o que eu estou dizendo é, o Jair, mesmo recebendo esses jogadores de volta, que evidentemente tem mais talento, que resolvem mais o jogo numa jogada, mas ele não abre mão da coerência da equipe. E o time ajustadinho ganhou do Vasco 3x1. Ô, Pascoal, mas eu vou te falar, o Vasco perdeu. Pô, mas eu acho esse cara muito bom treinador, Milton Mendes. Ele tá fazendo força Não é? com o que ele tem. Não? Ele tá tentando ajustar o time do Vasco da Gama. Peraí, vocês me deixaram no Não, no eu vazio. respondo pra você. Eu fiz uma pergunta e ninguém quis me É responder. que o bom Vasco, técnico, sim. Ele é bom o técnico, Vasco mas- fora de casa ainda não convenceu. O Vasco fora de casa não consegue convencer. Aí eu escuto o discurso do presidente do Vasco dizendo que em casa o Vasco tem que fazer os pontos necessários, tem uma derrota contra o Corinthians e as outras são vitórias. Né? Só que O é bom... Atlético Paranaense ano passado foi para Libertadores e não ganhou de ninguém fora Sim, de casa. mas ganhou- só que e uma perdeu questão uma partida importante. também para o Palmeiras, o ano passado, jogando em casa, na Arena
que todo mundo acha que a grama sintética faz uma diferença tremenda, que não faz não. Senão o Atlético Paranaense era campeão de tudo todo ano, né? Se fosse assim. Para mim não faz diferença nenhuma. Acho que o Milton Neves precisa melhorar o time. Hoje o Nenê e o Fabiano começaram a partida. São 2 jogadores veteranos que ele preferia não colocar os 2 em campo, ou um ou outro em campo. Por quê? Porque sabe que perde velocidade, perde característica de marcação, e ele optou pelos 2 hoje e acabou perdendo o jogo. É uma convicção que ele tinha que passou a não ter. É a obrigação, a tentativa de ganhar fora de casa, jogando no estádio Newton Santos, e acabou não conseguindo. Eu acho que o Vasco tem time, tem um bom time, né? O time vai fazer meio de tabela, 11º, 12º, para mim, vai brigar pela Libertadores. Se o Vasco ficar no meio de tabela, é bom a gente lembrar, o Vasco está vindo da Série B do Campeonato Brasileiro e precisa parar com esse negócio de subir e descer, que é uma coisa horrorosa para o Vasco da Gama. Ô, Pascoal, eu só acho que dá pra gente pontuar também os jogos que o Vasco fez em casa e contra quem, né? Ele venceu o Fluminense, perdeu pro Corinthians, venceu o Avaí, ganhou do Bahia e do Sport Recife. Ou seja, os jogos que ele venceu, exceção ao Fluminense, mas que tinha muito desfalque, eram jogos parelhos, né? Jogos dos times que estão no mesmo nível do Vasco. Agora, quando pegou adversários melhores, ou um adversário melhor no caso do Corinthians, perdeu. E quando ele foi visitar fora de casa adversários que eram melhores, ele perdeu. Ou seja, para mim, não existe nada de anormal no que está ocorrendo. A diferença, o Vasco fora de casa pegou os times melhores e entre perdeu. O Corinthians e o Grêmio. O Grêmio tem 100% de aproveitamento em casa e 66% de aproveitamento fora. O Corinthians tem 83% de aproveitamento em casa e 83% de aproveitamento fora. Porque o time é melhor. No Campeonato Brasileiro, precisa buscar fora ponto fora de casa. Mas só que o Vasco perdeu fora de casa para times que são melhores do que o Vasco. Ou seja, o Vasco, para mim, é um time A Chapecoense não mediano, acho melhor do que o Vasco. mas está mais organizado. Ele ganhou em casa, Está mais organizado. Times da zona de rebaixamento. Né? Então, vale ressaltar que o Vasco fez a colocação que entendeu, fora o Vasco perdeu para time melhor. Grêmio, sim. Grêmio, Palmeiras. Palmeiras, sim. A Chapecoense que está mais organizada, apesar de ter tido um ano atípico, né, de muita reformulação, mas o trabalho já é de maior prazo do Wagner Mancini. Então o time tem um padrão que o Milton ainda está tentando encontrar na equipe. Então não vejo nada de anormal na campanha do Vasco. Ele perdeu fora para times melhores, ganhou em casa de times ou do mesmo padrão ou inferior, e o único time que foi a disparidade da vitória em casa de um time que talvez seja até um pouco melhor pela questão de elenco, mas que sofre com desfalques, é o Fluminense. Então, para mim, eu sou muito cauteloso em relação ao elenco do Vasco, porque eu acho um time, infelizmente ainda, mediano para a grande pretensão que é o Campeonato Brasileiro.